pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez vamos falar de Museu de Chaboté, o 7º lançamento do Chaboté aqui no Brasil, do Pipoca e Nanquim. E dessa vez eu tenho umas colinhas aqui. Primeiro de tudo, na descrição aqui do canal vai ter link para todas as nossas mídias sociais aqui do canal. Então tem Instagram, Guia dos Quadrinhos, Scooby, Goodreads, tem tudo aqui. Vai ter o link também geral de compras da Amazon e também link específico para as obras mencionadas aqui. No caso vai ser museu e vou colocar outras coisas do Pipoca e Nanquim lá para vocês pegarem pelos links do canal. É isso aí. Tá. Primeiro de tudo. Museu tem o formato 21x28, né? Formato europeu normal. Capa dura com lombada arredondada e capa soft touch, né? Ela tem é maciozinho aqui, ó, tocar na capa. O preço sugerido de capa é R$109,90. Eu acho que não tá de promoção, porque a pré-venda acabou esse tempo atrás, então não tá de promoção, mas tá vindo pra MDA e quem sabe pega uma promoçãozinha aqui no museu. Foi feito pelo Chaboté, a editora original foi a Glénat, pelo selo Ventos do Oeste, e saiu lá na França dia 19 de abril de 2023, e saiu aqui no Brasil maio de 2023, então foi praticamente um lançamento simultâneo aqui. Conta com 192 páginas, e para resumir mais ou menos, eu não sei se o Chaboté viu o filme, mas a gente pode pegar que é uma extrapolação ali da ideia de Uma Noite no Museu, né? No caso aqui, as obras elas estão vivas, não tem explicação por que as obras estão vivas, mas elas têm vida, as obras aqui, e elas têm uma rotina noturna delas ali depois que todo mundo do museu vai embora, né? O museu representado aqui é o Museu d'Orsay, que é um museu famoso lá na França também, e... tem várias coisas aqui. O que é legal é que no começo aqui, o plano de vista que o Chaboté usa é um que tá observando as pessoas, né? Então, assim, você vai passando as páginas e você vai ver as pessoas do museu meio como se eles fossem os quadros, né? Então, tipo assim, a gente tem um enquadramento de várias pessoas aqui e aqui começa a mesclar com as obras de arte, né? E esse começo todo aqui praticamente é sem balões, né? E quando a noite chega, o museu fecha, né? A gente vai passando as páginas aqui e a gente vê que começa a ter alguns sinais de vida acontecendo no museu, né? Por exemplo, a gente vê esse cara aqui andando com uma obra de arte no braço. A gente vê, assim, que os quadros, eles estão vazios, né? Só tem a paisagem, né? A gente vê esse cachorro aqui, que eu acredito que ele seja da... Como é que chama? Acho que é o The Imperial Prince and His Dog, do Carpo. Então acho que esse aqui é o cachorro Nero. A gente vê também um plano de fora, que é esse cara passeando com o cachorro. Isso vai passar, né? Chega o outro dia de novo. A gente vê as pessoas observando as obras de arte. E sempre tem, nos capítulos desse plano aqui, que a pessoa observando um quadro e ela sempre meio que assustada ou com uma cara de crítica, né? E a gente não vai descobrir até o finalzinho o que é essa obra. E vai passando, aí chega de noite de novo, a gente vê o mesmo cara andando, levando o quadro para um lugar, ele leva para uma janela e coloca o quadro lá. A gente vê de novo o cachorrinho correndo. A gente vê uma escultura sentada na frente de um quadro. E de novo a gente vê o cara com o cachorro. O outro dia, e vai continuando assim, a gente vai vendo o passar dos dias praticamente sem nenhum balão. Ele vai passando, vai passando. E sempre no comecinho a gente tem só pequenos indícios, né, que as coisas estão vivas. Por exemplo, tem da escultura que deixa o arco, tem dessa aqui, que é a Four Parts of the World Holding a Celestial Sphere, do Carpo também. A gente vê o Celestial Sphere aqui no chão. E vai passando. A gente vê que tem algumas esculturas sentadas na frente do relógio do Museu d'Orsay, olhando pra fora. Esse aqui, ó. E aqui a gente vê o Imperial Prince e o cachorro Nero correndo aqui dentro do museu.
Aí de novo, a rotina de dia começa a ter alguma ou outra balão, que é das pessoas observando as obras de arte, né? Nesse que ela observa que a escultura é toda forte e tal, ela vira pro marido e fala, você vai parar de jogar Nintendo Switch e vai começar a carregar, a correr. Aí você vê que as pessoas às vezes não são bem informadas e perguntam onde tá a Mona Lisa, que fica no Louvre, no Museu d'Orsay. Aqui de novo aquele quadro do povo olhando pra uma pintura e ficando meio aborrecido com a pintura, né? E vai passando, e vai passando. Aí começam os diálogos que é das pessoas que estão visitando o museu juntos e conversando sobre as obras de arte, né? Aí chega mais uma noite e a vida do museu começa a ser mais aparente, que nem tem essa aqui. Eu tinha anotado o nome desse quadro, mas eu esqueci. Mas é do povo que tá, tipo, lixando o chão, né? Aí tá vendo que eles estão conversando um com o outro. Tem uma escultura fazendo uma rodinha de conversa com pinturas e os bustos. Tem uma escultura sentada com busto. Tem essas duas esculturas conversando uma com a outra. Aí que começa. Essa coleção de bustos é a Celebrities do Juste Milieu, do Honoré Daumier. E elas ficam fofocando das coisas que elas viram durante o dia. Aí tem essas duas esculturas que eu não sei o nome, elas conversando uma com a outra e você vai vendo que vai desenvolvendo um romance entre elas. Tem essa escultura do urso polar que é bem famosa do Museu d'Orsay, que fica passeando pelo museu. Esse quadro aqui é o que o cara sempre carrega toda noite pra janela. E ela fica observando toda noite o rapaz passeando com o cachorro. É como se fosse o entretenimento dela da noite, assim. Mas você vê que não é só o fato de observar, é que ela tem um carinho especial por esse homem que tá andando com o cachorro. E continua, e é sempre assim. Toda noite vai tendo essas relações entre os quadros e esculturas, né? Tem, por exemplo, dessa escultura que é apaixonado por esse quadro, tem dessa escultura que briga sempre com esse outro quadro, e por aí vai. E vai acontecendo. Os bustos são os melhores porque eles sempre ficam fofocando sobre as coisas que eles veem acontecendo no museu e também relacionado aos funcionários e tudo mais. E por aí vai, é sempre assim, sempre assim. E sempre tem aquele quadro da pessoa olhando para uma pintura ou ficando meio feliz ou ficando meio cara fechado. E por aí vai. Tem... deixa eu ver aqui. Tem dessa escultura aqui que eu acho que é uma réplica do Pensador, que ele fica entrando no banheiro para tentar entender o que são aquelas coisas do banheiro e tudo mais, né? Então, assim, é uma mescla. Tem o Chaboté vai criando várias linhas de narrativas. Ele vai criando romance, vai criando intriga, vai criando comédia, vai criando várias e várias coisas. Isso também ele vai fazendo com o pessoal que visita o museu durante o dia, né? E por aí vai. Vai. E essa aqui também é muito legal ficar acompanhando a história dela, porque ela sempre vai se preocupando com as mudanças que vai acontecendo com o cachorro e com o homem, né? E eu vou parar de falar mais ou menos aqui para não dar muito spoilers, para não chegar nos finais, assim, de cada narrativa, de cada personagem aqui, né? Mas, assim, é muito legal. É meio que uma pegada, assim, ele pegou a ideia que ele criou ali num pedaço de madeira e aço, onde o personagem principal é o banco da praça, né? E você vai vendo as coisas que vão acontecendo no banco da praça e extrapolou aqui pro museu, né? O museu em si é o personagem principal e a gente vai vendo a dicotomia ali entre as coisas que vão acontecendo durante o dia quando as pessoas estão visitando e o que vai acontecendo de noite e como que as obras de arte, elas reagem às coisas que aconteceram durante o dia. Então, tipo assim, é como se as pessoas que estão visitando o museu sejam as obras de artes para as obras de arte que estão no museu, né? Porque elas falam que elas vêm durante o dia. Aquelas esculturas que ficam no relógio, elas ficam observando a rua, aí elas comentam, nossa, esses quadrados com rodas que ficam passando, com luzes. Então, assim, ele faz uma brincadeira com um ponto de vista de qual que é o ponto de vista a ser observado ali dentro do museu. São as obras de arte que estão observando a gente, ou a gente que está apreciando as obras de arte, né? Ele brinca com isso aí. E tipo assim, é incrível, né? Como o Japotê consegue fazer umas coisas dessas, né? Que nem você pega um pedaço de madeira e aço, ele criou um gibi de 300 e tantas páginas, sem balão nenhum, contando um monte de história só por narrativa gráfica mesmo, de desenho acontecendo
no banco da praça. E aqui metade do gibi é praticamente isso, ele vai contando uma história sem balão, só com alguns detalhes, só com algumas coisas, só com algumas cenas. E ele cria coisas que te deixam até agoniado, assim, de você tentar entender as coisas que estão acontecendo. Que nem, acho que o quadro que fica observando o cara com o cachorro na janela, ficar acompanhando a história dela, a trajetória dela, dela observando aquilo lá e vendo as coisas que vão acontecendo, tipo, você fica agoniado, você fica ansioso junto com ela. E aquele quadro, se não me engano, é a Berthe Morisot with a Bouquet of Violets, do Manet, eu acho que é esse. Eu ia tentar pegar todas as obras de arte ali, mas eu não tava conseguindo achar, eu sou meio burro nessa parte de cultura. Mas sim, é muito bacana o que o Chaboté fez aqui. O Chaboté sempre surpreende a gente, né? E ele surpreendeu a gente de uma forma bem incrível aqui nesse gibi, eu acho. Tá? Inclusive, pra mim, acho um dos melhores dele. Se eu vou pegar uma ordem aqui, o que eu mais gostei até agora foi um pedaço de madeiráceo, e eu acredito que esse aqui seja o segundo. Pelo fato mesmo dele usar poucos balões, né? E conseguir construir uma narrativa, assim, sem depender de tanta conversa, sabe? Dependendo só do jeito que ele descreve, só do jeito que ele desenha a história. E é o que ele fez tanto em um pedaço de madeira e aço, quanto solitário também. Que é bastante sem balão, assim, e ele consegue fazer uma narrativa incrível, incrível. Tipo, o cara é um gênio, né? Por isso que o Pipoca Nanquim todo ano lança um. Inclusive, tem gente que fala que um só por ano do Chaboté tá ficando pouco, né? Mas é isto. Então, essa aqui foi a leitura que a gente teve semana passada e foi o Museu de Chaboté. Muito obrigado, espero que esse vídeo seja bom e divertido pra vocês, que eu vou fazer mais vídeos desse jeito. Até a próxima, tchau, tchau.